Rafael Borges Pereira é arquiteto e urbanista, mestrando em urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Atua no projeto Piabiru, uma ONG que presta assessoria técnica às famílias de baixa renda, que trabalha com movimentos sociais e prefeituras. Rafael, uma boa palestra. E o microfone aqui, nosso passador de slide aqui. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao convite do IAB de Santa Catarina, a Vânia Burigo. O tema da assistência técnica é um tema muito caro, a Piabiru, já há bastante tempo. A gente tem se envolvido nessa discussão, tem mobilizado a gente em São Paulo. Infelizmente, a gente tem poucos exemplos de poucas experiências de assistência técnica no Estado. Tem algumas, mas uma coisa muito pulverizada, muito ainda em ensaio, né? Então, como a Vânia colocou, da experiência de Suzano, em Diadema, mas ainda é muito incipiente. Então, a gente tem se envolvido bastante nas discussões de implementação no município de São Paulo e também no GT de assistência técnica que está ligado ao Conselho das Cidades. Bom, então, a apresentação que eu trouxe aqui é de 3 experiências que a Piabiru fez em municípios do estado de São Paulo. Não são especificamente e só de assistência técnica, uma coisa mais estruturada como o Gilson colocou, mas são experiências que no nosso trabalho a gente acha que colocam a questão da assistência técnica, colocam a necessidade da assistência técnica e interrogam os caminhos institucionais, produtivos, enfim, que já estão colocados, essas dificuldades que o Gilson comentou. Então, eu não vou me deter, são 3 projetos, eu não vou me deter muito aos detalhes dos projetos e vou colocar algumas lacunas nesses projetos que indicam para questões de debate sobre assistência técnica. Bom, então, rapidamente, aqui colocando quem somos nós. A gente é uma assessoria técnica, uma ONG, que tem 23 anos. A gente nasce no contexto do programa de mutirões da Luiz Erundina, no município de São Paulo. A gente tem uma equipe multidisciplinar, com arquitetos, engenheiros e técnicos sociais. Bom, atuamos no campo do direito à cidade, à moradia digna, então prestando assessoria técnica para movimentos sociais, em projetos autogestionários e trabalhamos com projetos de urbanização de favela, com prefeituras. Bom, então acho que eu vou passar aqui para não, acho que não. Bom, então vou começar a colocar as experiências. Essa primeira experiência foi uma urbanização de favela no município de São Bernardo do Campo, junto à prefeitura, né, com recurso do PAC 2 e Minha Casa Minha Vida. É um projeto que tem para atendimento de 2.500 famílias. Então, um projeto que tem uma escala de bairro, que teve uma complexidade grande, envolveu trabalho social e processos participativos na elaboração de soluções tanto de redesenho do tecido urbano, quanto também na elaboração de projetos de unidades habitacionais, de áreas livres, enfim. É uma área que tinha bom, pelo porte dela, envolveu um processo grande de levantamento e de cadastro censitário para identificação não só socioeconômica das famílias, mas também das necessidades habitacionais, o que foi bastante importante e que trouxe para a gente a questão da assistência técnica, porque para além da questão do déficit habitacional, que sempre tem mais espaço, tem mais visibilidade nas discussões de habitação, a discussão de inadequação habitacional também foi muito forte. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, teve esse processo de levantamento bastante amplo, censitário, que gerou
mapas de precariedade, né, estabelecendo uma hierarquia hierarquias de precariedade, porque também dentro da própria favela você tinha áreas mais consolidadas, menos consolidadas, enfim. É uma área inserida numa área de proteção de manancial, então tinha toda uma questão de uma delicadeza na resolução dos problemas da questão fundiária, de aprovações, licenciamento em órgãos ambientais. Então, envolveu a produção de projeto de habitação, tanto em áreas de reassentamento, como eu falei, ou seja, num projeto de provisão de uma área nova, quanto de uma intervenção mais cirúrgica, assim, no casa a casa. Aqui, no caso, é a parte nova. A parte de melhorias eu vou mostrar mais adiante. Então, readequação de viário, reimplantação de redes de infraestrutura, equipamentos públicos, ali aquele ponto verde, uma área de proteção. Então, teve todo bastante complexo, né? Então, projeto de áreas livres e de equipamentos públicos também. Aquela área de recuperação ambiental. Estou destacando essa questão da complexidade porque é um tipo de inserção da profissão que ela está coberta pela política pública, né? Em que pese a gente poder fazer críticas aos programas existentes e devemos fazer, mas se a gente comparar com vou destacar a lacuna que existe entre uma certa inserção da profissão bem mais estruturada e uma outra bastante menos estruturada. Então, aí a parte de recuperação, de aprovações. Bom, e aqui chegamos numa parte que é a tal da parte mais cirúrgica, que a gente fez a partir da identificação de diferentes e inúmeras necessidades habitacionais, diferentes tipos de precariedade, graus de precariedade que a gente encontrava. Vale dizer que então foi feito com recurso do PAC, a partir de uma grande licitação. É um projeto que está em andamento ainda, então ainda não foi construído. Mas que está sendo desenhado a partir da lógica de uma grande licitação, não guarda-chuva, mas uma grande licitação para uma grande empresa que vai, e é uma lógica que se repete, é um pouco a lógica que orienta, o programa ele é pensado a partir dessa lógica, e a gente tem considerado que esse é um ponto de problema que eu vou trazer para a discussão mais à frente. Então, pensando em casas, nessa noção da inadequação habitacional, se a gente pegar os dados, inclusive, da João Pinheiro, e fazer um comparativo de déficit habitacional e inadequação habitacional em todos os estados do país, a gente vai ver que a inadequação habitacional ela é mais importante, ela é mais expressiva enquanto número, ela é mais expressiva na maior parte dos estados. 2 ou 3, se não me engano, São Paulo é um deles, enfim, não me recordo de cabeça, mas a maior parte dos estados tem um problema de inadequação habitacional maior do que de déficit de provisão de habitação nova. Quer dizer, então a gente tem um problema que parece que é difícil de cobrir, né? Que não está sendo tratado, pelo menos com a gravidade que deveria. Então nesse caso a gente fez projetos de kits de melhorias, né, pensando em alguns padrões a solução que a gente adotou foi essa. Hoje em dia a gente já tem críticas em relação a ela, vendo que poderia ser de uma outra maneira. Mas, enfim, a gente fez propostas de kits de melhorias, kits de hidráulica, kits de elétrica, kits de revestimento externo, interno, enfim, uma série de kits pensando na diversidade e que as famílias poderiam acessar de acordo com a sua necessidade, ainda que, justamente, sabendo que seriam valores diferentes, seriam, para necessidades diferentes, evidentemente, valores diferentes, e essa é a realidade, né? Então, bom. E aí, enfim, para terminar toda a parte de documentação e gestão da documentação, orçamento, QCI e tal, a gestão junto com a Caixa.
Bom, então, acho que nesse primeiro projeto, feito uma urbanização de favela, um projeto com uma escala de bairro, via PAC, uma grande licitação, pensado a partir que uma grande empresa ganhadora dessa licitação iria produzir, né? Então, essa é a lógica mais que é comum ao PAC. Bom, aqui eu estou trazendo uma segunda experiência, que é um projeto de provisão em um terreno, né, um conjunto habitacional no município de Guarulhos, no estado de São Paulo, que a gente fez pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, a entidade que é o Movimento Nacional de Luta por Moradia, que contrata a assessoria técnica para a elaboração de projetos, né? Então, é isso. Então, é uma escala bem menor, né, com 200 famílias. Esse já está construído. E aí, falar um pouco por onde a nossa inserção profissional passou no projeto, né? Então, a gente chega para a elaboração de estudos de viabilidade, é uma área bastante periférica do município de Guarulhos, né? A gente chega num momento ainda de negociação de terrenos para viabilização, antes da contratação. Então, a gente entra assessorando esse momento que, muitas vezes, os órgãos públicos, notadamente a Caixa Econômica, não pensa nesse pré, né? Nesse serviço que é prestado até antes da viabilidade. Enfim. Então, participamos desse processo de estudo de terreno, estudo técnico-financeiro, avaliação ambiental, porque diversos deles próximo com córregos dentro do terreno, então envolvendo questões de APP, enfim, cuidado, restrições ambientais, aspectos que interferem na viabilidade. Enfim, então atuamos depois na questão no projeto em si, né, com a implantação das unidades, de áreas comuns, o próprio projeto das tipologias habitacionais, projeto de áreas livres, condominiais, na parte de orçamentação, enfim, de documentação e gestão junto à Caixa, aprovação, porque também tinha restrição ambiental e aprovações normais de prefeitura e junto à Caixa, né? Esses processos coletivos sempre envolvem um trabalho social importante na organização das famílias e na preparação do processo e, enfim, do entrosamento e da preparação do processo de um novo morar coletivo, né? Que a maior parte das pessoas nunca morou em condomínio e, enfim, é um modo de vida que para muita gente é uma novidade, que envolve um tipo de urbanidade específico, né? Então, processo participativo na elaboração dos projetos, a própria gestão da obra, acompanhamento da comissão de obras, medições com a Caixa, a parte de recuperação ambiental, também com compromissos junto ao órgão ambiental de São Paulo, que é a CETESB, e a parte de assuntos fundiários, cartorários e tal. Nessa experiência, eu queria destacar esse início aqui, que é a questão dos estudos de viabilidade, porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele é bastante estruturado, tal como o PAC também. Ele tem um formato que ele paga tudo e ele financia, ele atende tudo que vem depois da viabilidade. Antes da viabilidade, aí você tem que provar, porque na condição de um banco você tem que provar que o investimento que ele vai fazer tem garantia, que tem viabilidade técnico-financeira e tal, mas antes não é problema da Caixa. Ou seja, estamos falando de alguma coisa que não é, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista financeiro, é desimportante, porque um estudo de... a gente tem feito esse e outros estudos de viabilidade que custam R$100 mil, de laudos de contaminação, laudos de ruído, são exigências, inclusive, que a Caixa faz. A gente está assessorando que não é esse, mas é num outro terreno que a gente teve que para contratar na Caixa, teve que fazer um laudo e pedir o serviço de retirada de um tanque de óleo diesel do
do subsolo do terreno, porque o terreno que se conseguiu, que era um terreno barato, era um terreno de má qualidade. Isso é uma invariante também que a gente, como o Thiago falou, a questão do problema da terra, que é generalizado, que, enfim, ainda temos essa questão de que os terrenos que para habitação popular ainda são bastante problemáticos. Então, a lacuna que eu estou apontando nesse projeto, nesse caso, é essa questão desse pré-projeto, né? Desse serviço técnico que é indispensável, que não se consegue fazer sem, mas que não é coberto, né? pela política pública. E aí, por último, eu trago essa experiência com uma cooperativa habitacional de Jaú, que é um município no interior do estado, que aí ela é totalmente a lacuna. As outras duas experiências, elas são operação de política pública com algumas lacunas. Esse é só lacuna. Enfim, então o que a gente fez foram oficinas, é um conjunto, é um grupo pequeno, né? Acho que é importante destacar isso. São 50 famílias, agora até um pouco menos, que estavam engajados num processo de autoempreendimento. Eles são famílias de baixa renda que queriam acessar através do Minha Casa Minha Vida Entidades e estavam querendo autoempreender, né? E aí isso significa também que esse processo de procurar tecnicamente o terreno mais adequado, mais desejável. Então, nesse processo, a gente fez diversas oficinas com as famílias num movimento de estudar a cidade como um todo e pensar como que essas famílias teriam o direito de se inserir na cidade, né? Então, fazendo uma leitura do ponto de vista intraurbano, identificando áreas mais valorizadas, áreas menos valorizadas, áreas mais infraestruturadas, com mais equipamentos públicos, com mais facilidades e com menos, e pensando qual era a inserção que também, enfim, qual é a inserção urbana, antes de pensar na casa que as pessoas gostariam de morar, pensar em que lugar da cidade elas gostariam e teriam o direito de morar. Então, esse foi um processo bastante... uma questão importante. Nesse momento, eles trabalharam com poupança coletiva. Ou seja, se cotizaram, um grupo pequeno se cotizaram para pagar o serviço da assessoria. Só um parêntese, no projeto anterior, esse momento de estudos, de viabilidade, esse risco foi arcado pela própria assessoria, que é bastante precário, né? A gente fez três estudos, 3 pré-projetos antes de conseguir chegar no estudo de viabilidade. Ou seja, aponta já para uma falta que não está coberta pela política pública ainda. Bom, então, voltando para cá, então fizemos esse processo dessas oficinas, foi bastante interessante, de deslocamentos. É lógico que numa cidade do interior com problemas, com distâncias muito menores do que a realidade metropolitana, com desigualdades menores, enfim, mas de qualquer forma apontando fazendo uma leitura das diferenças que a cidade tinha e que as pessoas tinham que lidar com isso, se posicionar em relação a isso. Fizemos visitas em diversos pontos da cidade para analisar essa questão da inserção, e aí depois fizemos estudos de viabilidade, tanto de parcelamento quanto estudos preliminares de unidades que se adequassem, enfim, teve todo esse processo. Bom, então aqui essas são as lacunas que a gente identifica nessas experiências e que são, entre outras que a gente identifica também, que são pontos bastante fortes, enfim, são buracos grandes que a gente acha que tem na política pública e que a gente acha que tem muito a ver com a lógica e com a discussão da assistência técnica, né? Então, essa questão, no primeiro projeto, a questão das melhorias habitacionais, quer dizer, a gente encontrou uma dificuldade de operacionalizar, porque, pela lei, no projeto lá do PAC, de urbanização de favela, você tem que fazer projetos de melhorias habitacionais.
Mas, como o Gilson comentou e como a gente já teve outras experiências também, essa lógica da grande licitação, da grande empresa que faz o pacotão, faz o projeto, a infraestrutura, que faz tudo, ela se choca um pouco com a lógica que é própria do específico, do projeto específico, da obra específica, do problema que é específico, que exige um cuidado particular, que exige uma responsabilidade técnica particular, e que a gente viu casos, por exemplo, tanto de empreiteiras que ganharam a licitação e falaram, olha, e se a gente der o dinheiro para as pessoas? Ao invés de fazer o serviço, e se a gente der? A gente não tem interesse em fazer isso. Sabe, a gente mobiliza um maquinário grande, tem uma lógica de canteiro que é de grande obra, de provisão, de terreno arrasado, de produzir novo. E se a gente der o dinheiro para as pessoas? Vivenciamos isso e vivenciamos também, diversas vezes, situações em que a empreiteira tem que devolver o dinheiro porque não executa, não é capaz, não se dispõe a executar essa parte. Então, o que a gente vê é que tem um descasamento entre esse arranjo, entre como é pensado o desenho do programa e como a realidade do mercado ela responde ou não. Quer dizer, a gente tem discutido que a gente tem que, para esse tipo de projeto, para esse tipo de assistência técnica, a gente tem que se estruturar em outros agentes econômicos que não as grandes empresas, na lógica da grande licitação e tal. Então, pensar na articulação de pequenas empreiteiras, pequenos grupos, quando algumas prefeituras, dependendo da localização, tem inclusive produção pública mesmo, né? Como é o caso de Diadema, que tem alguma capacidade de produção pelo próprio poder público. Mas, de qualquer forma, cabe a reflexão sobre essa questão da escala, né? E as expectativas de ganho que uma grande empresa vai ter e que não tem casamento com essa necessidade mais pontual, e que não é porque ela é pontual que ela não é numerosa, como o Gilson mostrou num mapa, né? E como os gráficos da João Piano mostram que é uma necessidade muito premente no âmbito das necessidades habitacionais. Então, no segundo projeto, essa questão dos estudos de viabilidade, que também entram como uma lacuna, que também se assemelha bastante com esse terceiro ponto, que é esse momento de escolha, entre aspas, do terreno, porque a gente sabe que não é bem uma escolha, né? Mas, enfim, esse momento que antecede o projeto e que requer um serviço técnico que também é pontual, que também é específico enfim, é nessa escala. Então, para terminar, assim, as questões que a gente... Enfim, são questões, gente, que a gente tem pensado, evidentemente que a gente não tem certezas definitivas de nada, né? Mas são reflexões que a gente tem tido a partir dos trabalhos de São Paulo e que a gente acha que poderia compartilhar e debater em outras realidades do país e outras realidades urbanas, pensando na questão, por exemplo, pulando para os arranjos institucionais, quando você tem diferentes realidades numa realidade metropolitana, com prefeituras mais estruturadas, com poder público, com recursos técnicos enfim, com mais recurso técnico, e em cidades mais do interior, ou não, enfim, nem precisa ser do interior, porque muitas vezes, mesmo dentro de regiões metropolitanas, você tem cidades com pouca capacidade técnica. Mas, enfim, o ponto é trazer à tona a importância de pensar arranjos institucionais, ou seja, como é que um município pequeno, em que, muitas vezes, o problema habitacional da cidade é só inadequação. Às vezes, o município pequeno nem tem problema de déficit. Uma boa política de melhorias habitacionais resolve o problema habitacional do município inteiro. Então, como pensar, só que ele é um município que que tem uma atividade econômica precária, que não tem capacidade técnica, não tem técnica, como é que se resolve isso, né? Então, pensando em possibilidades de associação entre municípios, a gente sabe que tem algumas experiências também de associação no Estado de São Paulo, de associação entre municípios, de cadastros comuns de assistência técnica. Enfim, a gente acha que esse é
esse é um ponto que a gente tem que se debruçar sobre isso. A gente tem feito contatos com a Associação Brasileira de Municípios também, no sentido de conseguir fazer um mapa das condições técnicas dos diversos municípios, das diversas realidades, para conseguir atacar, como o Jusson falou, de uma forma efetiva a questão. Bom, e a questão dos arranjos produtivos, que está ligado com a primeira, que é essa lógica que a gente acha que é uma lógica específica, né, que se opõe a uma lógica da empreita, do produto, da licitação, da grande licitação, em oposição a uma lógica de um serviço que é perene, né? Porque isso é independente da classe social, né? Assim, a vida muda, a habitação muda, e a cidade muda, as construções mudam, e sempre está precisando a família aumenta, diminui, enfim. Então, é um serviço que não tem muito a característica de um SUS mesmo, no sentido de que ele não termina nunca. Então, essa lacuna, é importante a gente pensar transversalmente essas lacunas a partir da lógica da assistência técnica, podendo resolver esse pequeno projeto, essas pequenas intervenções, pequenas obras, mas que são permanentes. Acho que é isso, gente. Então, fico à disposição para o debate, espero ter contribuído. Obrigado.